anjos, arcanjos, serafins e querubins. As revelações bíblicas da hierarquia celestial. Desde os tempos mais antigos, a humanidade olhou para o céu em busca de respostas. Em meio às estrelas, as Escrituras Sagradas nos revelam a existência de seres celestiais, mensageiros de Deus, que habitam em sua presença. Mas quem são eles? Como se organizam? E qual o seu papel no plano divino? Neste vídeo, vamos mergulhar nas páginas da Bíblia para desvendar os mistérios sobre os anjos, arcanjos, querubins e serafins, e entender a história daqueles que se rebelaram contra o Criador. A seguir, descrevemos as cenas para você: a natureza e a criação dos anjos. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. A Bíblia nos mostra que eles são seres espirituais, criados por Deus para servi-lo e executar sua vontade. O Salmo 148, por exemplo, lista os anjos como parte da criação celestial, louvando a Deus desde o princípio. Eles não se casam, não se reproduzem e não morrem, sendo seres eternos e poderosos, habitando em uma dimensão espiritual. As múltiplas funções dos anjos. Dentre as principais funções, a Bíblia destaca a adoração a Deus, a proteção dos fiéis, a direção divina e o serviço como mensageiros de Deus. A Bíblia, no livro de Apocalipse, revela uma multidão incontável de anjos em louvor a Deus, clamando: "Digno é o Cordeiro que foi morto." Em Salmo 34, vemos o anjo do Senhor acampando ao redor dos que o temem, demonstrando a proteção. Somos assegurados de que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que clamam por livramento. Em Êxodos 23, vemos o anjo guiando os israelitas no deserto. Eles guiaram o povo de Israel no deserto e foram os responsáveis por levar as mais importantes mensagens divinas. Em Lucas 1, verso 26, vemos o anjo Gabriel falando com Maria como mensageiro de Deus, a hierarquia celestial. A Bíblia nos apresenta diferentes tipos de anjos, com funções e aparências distintas, o que nos sugere uma hierarquia. Os mais conhecidos, e que veremos em detalhes, são os querubins, os serafins e os arcanjos. Os querubins são os guardiões de Deus. Eles são mencionados logo no início da Bíblia, guardando o caminho para a árvore da vida, após Adão e Eva serem expulsos do Éden. No livro do profeta Ezequiel, eles são descritos com detalhes impressionantes. A Bíblia os mostra com 4 rostos: de homem, leão, boi e águia. Além disso, eles tinham 4 asas e eram cheios de olhos por todo o corpo. Sua principal função parece ser a de guardiões da santidade de Deus e de seu trono, e também atuam como o veículo divino, transportando a glória de Deus. Em Ezequiel 10, a partir do verso 14, mostra os querubins em movimento, com seus múltiplos rostos e asas, guardando o trono de Deus. Destaque para os querubins na Arca da Aliança e no Templo de Salomão, que simbolizavam a presença de Deus. Os serafins, adoradores da santidade. Os serafins são descritos no livro do profeta Isaías. São seres de 6 asas, que voam ao redor do trono de Deus, clamando: "Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória." Eles cobrem seus rostos com 2 asas em sinal de reverência e voam com 2, enquanto usam as outras 2 para cobrir os pés. A função deles é a de adorar e proclamar a santidade infinita de Deus. A Bíblia relata que um desses serafins purificou os lábios de Isaías com uma brasa do altar, para que ele pudesse receber a mensagem de Deus. Em Isaías 6, verso 1, menciona os serafins com as 6 asas, em meio à fumaça e ao louvor, e destaca a cena em que um serafim toca os lábios de Isaías com a brasa. Os anjos chefes. A palavra arque significa chefe, ou principal. Então, um arcanjo é um anjo-chefe, um comandante.
As Escrituras mencionam pelo nome apenas dois desses poderosos seres, mas ambos com funções cruciais na história da salvação. O arcanjo Miguel é o guerreiro protetor. Miguel é o comandante do exército celestial e o protetor do povo de Deus. O livro de Daniel o descreve como o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Em Judas, ele luta contra o diabo. Em Apocalipse, ele lidera a batalha final contra Satanás e seus anjos. Miguel é, portanto, um guerreiro incansável contra as forças do mal, defendendo a soberania de Deus e seus propósitos. Em Apocalipse 12, verso 7, descreve a cena de batalha, mostrando Miguel e seus anjos lutando contra o dragão e seus anjos. O arcanjo Gabriel é o mensageiro da salvação e também o mensageiro divino, responsável por anunciar eventos cruciais na história da salvação. Ele foi quem explicou a Daniel sobre o futuro de Israel e as 70 semanas proféticas. Ele também anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias. E mais importante de tudo, ele foi o anjo que apareceu à Virgem Maria para anunciar que ela daria à luz a Jesus Cristo. Seu nome significa: Deus é a minha força, e sua missão está sempre ligada às boas novas de Deus para a humanidade. A queda dos anjos, Lúcifer e o orgulho. Nem todos os anjos permaneceram fiéis a Deus. A Bíblia menciona a existência de anjos caídos, liderados por um ser que, em sua origem, era perfeito. Ele é conhecido como Lúcifer, que significa portador de luz, ou Satanás, o adversário, a rebelião e o castigo. O profeta Isaías o descreve como a estrela da manhã, que em sua soberba desejou ser como Deus e subir acima das mais altas nuvens. O livro de Ezequiel o descreve como um querubim ungido, perfeito em seus caminhos, até que a maldade foi encontrada nele. Sua rebelião culminou na sua expulsão do céu, juntamente com a terça parte dos anjos que o seguiram. Esses anjos caídos se tornaram os demônios, e o seu líder, Satanás, se tornou o adversário de Deus e da humanidade, buscando enganar, tentar e destruir. E por fim, o livro do Apocalipse nos dá uma visão da magnitude da hoste celestial. O apóstolo João descreve uma cena no céu com milhares de anjos. Eles rodeiam o trono de Deus e do Cordeiro, louvando-os com uma voz poderosa. Essa visão nos lembra que a presença e a glória de Deus são imensuráveis e que uma vasta multidão de seres celestiais o serve e o adora perpetuamente. A majestade do mundo espiritual. Os anjos, arcanjos, querubins e serafins, conforme as Escrituras, não são apenas figuras de histórias antigas, mas são uma parte real e ativa do plano de Deus. Eles nos lembram que há um mundo espiritual ao nosso redor, e que o céu, em sua majestade e ordem, reflete a glória de um Criador que é digno de toda adoração. A Bíblia nos convida a olhar para o céu e para a terra, e reconhecer a grandiosidade de Deus em cada detalhe de sua criação. Abaixo, na descrição, preparei uma lista completa de todas as referências bíblicas para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para que essa mensagem alcance mais pessoas.